Vou conversar com a Miriam Leitão. Vem pra cá, Miriam. Você sabe que eu tenho a maior admiração por você, né? Você sabe? E eu por você, explícita. né? Nosso caso é recíproco. Obrigado. Vamos abrir uma empresa de consultoria? Alguém quer consulta nossa? Eu acho que sim. Eu acho que se não quiser, a gente impõe. O importante é dar a nota fiscal direito. O resto, tudo bem. Olha aqui, tá aqui o livro. Eu escrevi para você uma coisa. Já vou ver agora. Mas é uma declaração. Ai, que amor. Eu posso ler? Não. Pode. Nosso caso é público. Jô, estou entre os milhões de fãs que não vivem sem seu abraço. Da admiradora Miriam Leitão. Obrigado. Alguém vive sem o abraço dele? Não! Ninguém vive. Obrigado. E esse livro é um sonho de muito tempo? É uma vontade, pelo menos, de muito tempo? É um sonho de muito tempo, Jô. Na verdade, durante todo o período que eu vivi esse tempo, que essa geração que está aqui, toda animadinha, não viu, né? O tempo da inflação completamente fora de controle, dos planos econômicos, do confisco. Eu tinha certeza que aquela história era extraordinária, que eu queria contar essa história. Então, eu fui acumulando material e fui sonhando com isso. Mas eu achava assim que eu tinha medo do sonho, de tão grande que ele era, né? São 30 anos de história da política econômica. Não, é fantástico. E nesse tempo, quantos planos nós tivemos e quantas moedas? Olha, nesse período aí, a gente teve 6 planos, 5 moedas, 16 ministros da Fazenda, 18 presidentes do Banco Central, 9 zeros cortados, divisão da moeda por 2.750, 2 calotes externos e 1 calote interno, e a gente sobreviveu. Puxa, 2 calotes internos... Um calote interno, que é o do plano Collor, e 2 calotes... externo e 2 palocos, Você só pensa nisso? Não sei, veio sem querer. Você precisa se consultar. Deixa eu ver, vamos ver as fotos que tem aí das moedas? Aquela ali é de 1942, aquela lá, mas eu não tô, na verdade, eu nem me concentro nisso aí. Isso é o primeiro cruzeiro que houve quando 50, Getúlio Vargas assumiu, quando ele fez a mudança do R$1.000 pro cruzeiro. Isso foi em 1942. 42. 42, mas o período que eu pego é o período dos últimos 30 anos, principalmente os últimos 25 anos. Eu pego o período democrático para estudar, porque na democracia que a gente decidiu lutar contra a inflação. Aí foi... Olha aqui já tem... Já era... Porque ele foi cruzeiro várias vezes, né? Ele mudou... Depois foi cruzado, depois foi cruzeiro. Não, ele foi cruzeiro, depois que chegou em 64... virou Cruzeiro Novo, depois ele voltou a ser Cruzeiro. Depois ele foi cruzado em 86. Aí ele continuou sendo cruzado. Ele foi cruzado novo em 89. Nossa. Em 90, vai virando, ele foi Cruzeiro novamente. Aí, em 93, ele virou Cruzeiro Real, que não foi nenhum plano. Foi assim, cortaram 3 zeros porque não cabia na nota. Já estava tantos zeros e já tinham cortado 6 zeros e mais 3 horas. Aí foi o Cruzeiro Real, aí virou a URV e foi depois o Real. A URV, você chegou a entender direito o negócio da URV? Não só eu entendi, como o povo brasileiro demonstrou uma capacidade de compreensão impressionante, porque era muito abstrato, que é o seguinte, olha, depois de tudo isso que já aconteceu, que já mudou a moeda várias vezes, que já confiscou seu dinheiro, depois de tudo isso que foi feito, os economistas falaram assim, ó, seguinte, agora é uma coisa simples. A URV, é uma moeda que não existe no mundo das coisas, ela não existe, ela está aqui abstrata, né? E você, no mundo das coisas, você tem um Cruzeiro Real que tem uma inflação que sobe, que aumenta, tudo aumenta no Cruzeiro Real o tempo todo. Mas você tem que tentar pensar nessa URV, fazer contrato nessa URV, seu salário, seu coco na praia, tudo tem que ser URV. Se o brasileiro aprendesse rapidamente, o real daria certo. E o brasileiro fez tanto esforço
que entendeu rapidamente. O primeiro que trocou o preço foi exatamente o vendedor de coco da praia. Ah, é? Passou a ser uma URV. Ah, é verdade. E ele... Passou a ser uma referência até. Inclusive, eles achavam, os economistas, que ia demorar, assim, um ano para todo mundo conseguir entender e contratar numa moeda que não existia, uma moeda virtual. E os brasileiros entenderam rapidamente, em 3 meses, pôde-se fazer a conversão para o real em 1º de julho de 1994. Mas a minha vontade de contar essa história, Jô, era principalmente para contar como é que os brasileiros suportaram tanto e passaram por tanta dificuldade, não perderam, não desistiram de ter uma moeda estável e reaprenderam todas as regras a cada momento que os economistas... Inclusive com a estabilização, porque primeiro que ninguém, no começo ninguém acreditava, e depois o brasileiro já tinha driblado a inflação, de certa forma, quer dizer, ele tinha se acostumado a projetar interiormente, que é um contrassenso, a inflação. Então ele sabia o que ele tinha que pedir como salário para não perder, que era uma coisa absurda. Eu acho que só no Brasil, um pouco na Argentina, é que conseguiram fazer isso durante uma inflação grande. Exatamente. A inflação do Brasil era diferente das outras. O mundo teve vários casos de superinflação. Eu falo do caso da hiperinflação alemã. Mas no Brasil, ela tinha, com a correção monetária, ela era uma inflação indexada. Mas, ao contrário, o brasileiro aprendeu a viver com a inflação, mas não queria a inflação. Não. E ele demonstrou claramente, todas as vezes que os economistas tentavam novamente, ele mostrava empenho em entender as novas regras. Mas, principalmente, eu contei no livro bastidores do governo, mas eu contei também como é que as pessoas viveram. Como é que foi que a dona de casa, a dona Rosa que fazia doce, como é que ela calculava o preço do bolo da noiva se o casamento ia ser daí a vários meses, não é? Certo. Como é que um designer que tinha um curso de desenho, de repente todos os alunos desapareceram porque foi o plano Collor. Como é que uma professora lá do interior do Rio Grande do Sul lidou com isso? Né? Então, eu quis trazer essas histórias e toda vez que eu conto um pouco do livro, alguém me conta, comigo foi assim. Né? Agora, tem uma coisa que não é um livro para economistas. Né? É quase que um livro de história. É um livro de história e é um livro fascinante, né? Porque tem, por exemplo, tem um cálculo de inflação, qual foi o máximo da inflação acumulada. Se a gente pegar os 30 anos, dava um quatrilhão, mas eu peguei aqui... Um quatrilhão? Mas como é que é possível? Mas aqui, o mais interessante é isso aqui... Deixa eu ver o gráfico ali, desculpa. Que o gráfico, né, que eu mostro aqui, isso ajuda... Porque você vê, ali tem 30 anos, né? Aqui é os 15 anos antes do plano real. Você teve 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717 mil, 617, 70%. 13 ministros da Fazenda e tal. E aí, do outro lado, é o mesmo 15 anos, mesmo período, 15 anos. Aí também é uma inflação alta, mas aí normal, dá para viver com 200% em 15 anos, né? Um pouco menos de 200%. Aliás, tem uma frase do Delfim, se eu não me engano, dizendo estamos com uma inflação bem administrada, de 200%. E tinha uma coisa que eles falavam que é o seguinte, a inflação está estável em 40% ao mês. Pensa bem. Então, hoje, principalmente, eu escrevi pensando nas pessoas da nossa geração, Jô, que viveram isso de frente, né? E que tiveram que se acostumar com isso, mas eu pensei também nos jovens que não viveram isso, para que o Brasil nunca mais passe por isso. Porque não é possível construir um plano, um projeto de país com um tumulto desses. Qual foi o plano mais louco para você? E pelas entrevistas que você fez, qual foi o plano que mais enlouqueceu as pessoas? O plano mais louco foi o plano Collor.
Porque o plano Collor, ele foi uma invasão tão absurda na vida das pessoas, ele No entrou bolso na das sua conta bancária e pegou a sua caderneta de poupança e pegou a sua conta corrente e pegou a sua aplicação em títulos públicos, não era especulador. Você estava aplicando em títulos públicos. E o governo foi lá e tomou o dinheiro, disse, olha, volta daqui a 18 meses que eu vou te entregar em 12 prestações. Quer dizer, é um escândalo e isso aí provocou um monte de tragédias pessoais ou mudanças radicais de plano. Desde mudanças que as pessoas conseguiram superar, quer dizer, a festa de aniversário que virou uma caixa de sapato, um tênis, ou um plano de ir para a Disney que não aconteceu, mas teve casos de pessoas que morreram. Pessoas que se mataram por causa de perder apartamento. Enfim, eu sei que foi uma coisa trágica. E o pior é que no começo, algumas pessoas... E eu disse assim, aliás, eu falei no programa, esse plano não pode ser bom porque todos os economistas estão a favor. Então, tem alguma coisa errada nele. Porque não era... E outra coisa também, eu liguei para um... Não vou dizer o nome, vou evitar de dizer o nome. Eu estava em Petrópolis quando eu ouvi o plano. Aí liguei para um conhecido meu, que é economista e jornalista. E falei, como é que é esse negócio? Disse, não, agora vai ter que se viver com 50 mil por mês. cruzeiros. 50 cruzeiros, não era nem... Ficou 50, a nota. Vai ter que se viver com 50 cruzeiros por mês. Eu falei, como com 50 cruzeiros por mês? Não. E como é que se paga luz, telefone, empregado? Como? Não, o resto tudo você paga por fora. Um economista, quer dizer, ele tinha entendido menos do que eu ainda. A Zélia, até hoje, eu acho que lá em Nova York, ela ainda não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Nem quer saber, né? Nem entendeu porque ela costuma dizer que ela quer... ela tem uma visão, ela quer passar uma visão de que o plano não foi tão ruim assim e que não tinha outra alternativa. Eu estou convencida que tinha. Aquele era um começo de governo e todas as pessoas normalmente apostam no começo de governo. Mesmo que você não votou na pessoa, você quer que ele dê certo, claro, não é? evidente. E era um momento que a inflação estava muito alta, poderia ter proposto qualquer outra coisa. Essa violência toda não adiantou nada, a inflação em 3 meses voltou a 2 dígitos. E, além disso, o dinheiro que ficou preso foi liberado aos poucos com critérios sem nenhuma... Totalmente a torneirinha. A torneirinha. Ninguém entendia por que a torneirinha abria para A e não abria para B. É porque A estava dando consultoria. É tão simples hoje da gente entender. Agora que a gente entrou no mercado, essa função de consultoria, a gente entende tudo no Brasil, tudo. Miriam, agora tem algumas coisas que foram positivas no Plano Collor. Na verdade, é o seguinte, ao fazer esse trabalho de reler tudo, ver tudo com calma, estudar, conversar com os economistas e conversar com as pessoas, eu vi que, na verdade, é o povo brasileiro que comandou tudo desde o começo. Quer dizer, ele falou o seguinte, eu quero uma moeda estável. E aí, cada governo, mesmo os maus governos, tomaram decisões que produziram avanços, né? Então, isso não justifica em hipótese alguma o Plano Collor, deixa muito claro, evidente. Mas a abertura da economia começou naquele governo e foi uma coisa boa, não é? No governo Sarney também teve avanços importantes na área de organização das contas públicas, começou a se organizar. Porque, na verdade, os militares, sempre se tem a ideia de que os militares foram bons na economia, mas eles deixaram uma herança maldita, 3, né? A correção monetária, que era uma inflação muito alta, a dívida externa que estourou na cara da democracia e as contas públicas numa confusão enorme. Uma das confusões era o seguinte, gente, o Banco do Brasil tinha uma conta corrente com o Banco Central, de tal forma que o Banco do Brasil podia sacar no Banco Central para tapar seus rombos. Então, ele podia emprestar e nem receber de volta. Ele emprestava para os empresários rurais, por exemplo, você podia não receber de volta, porque tudo era resolvido na chamada conta-movimento. Então, isso, para acabar com essa conta-movimento, o governo Sarney teve que enfrentar muitos lobbies. Então, quer dizer, cada governo deu um passo, mesmo os maus governos. O governo Sarney foi péssimo, terminou deixando o país na hiperinflação. O governo Collor foi pior ainda, porque atacou o bolso das pessoas, a poupança, os planos, os projetos, os sonhos. Não tinha esse direito. Mas podia ter sido pior. Podia ter sido pior. Podia ter durado 4 anos, em vez de 2. Podia ter durado, mas isso aí os jovens foram à rua e disseram não é? Piadas pintadas. E depois,
no governo Itamar, um governo curto, ninguém achava que podia ser feita alguma coisa. E o presidente Fernando Henrique, ele foi o 4º ministro em 7 meses, porque cada ministro durava só 2 meses no governo Itamar. Aí ele foi o 4º ministro Você pode me dizer quem foram os 3 primeiros de cabeça, assim? O primeiro foi o Gustavo Kraus, Paulo Haddad, e depois o Eliseu Rezende, e aí o Fernando Henrique. Tinha 7 meses de governo, o Fernando Henrique assumiu. Então todo mundo achava, não vai dar tempo, 18 meses só de governo que resta, não vai conseguir fazer um plano. E ele conseguiu levar os economistas para lá e fazer um plano cuja vantagem, eu acho que isso aqui deu certo, é porque em vez de falar assim, olha, vai cair na sua cabeça um plano diferente, falou, não, vem cá, eu vou explicar direitinho e todo mundo vai entender. Depois que todo mundo entender, é que vai ser feito o plano. Acho que quando as pessoas foram juntas... Isso foi uma grande sacada, Mas né? aí, tá bom, aí estabilizou, pensou assim, então tá, agora tá tudo bem. Aí começaram as crises, né? Os bancos quebraram, teve a crise da Ásia, teve o nosso colapso cambial. Então, essa é uma história que as pessoas mais velhas lembram já tudo bagunçado já na cabeça, né? Mesmo... Não, você acabou de falar, quando eu falei 50 cruzeiros, você falou 50 mil. Porque a gente perde as referências. É difícil você... Mas era 50, era 50, mas podia ser 50 mil, porque o valor da moeda era nada, né? Na verdade, era 50 mil. Depois você vai ver aqui. Era 50 mil? Mas era 50 mil que não valia nada. Mas era 50 mil cruzeiros, é isso? Era cruzeiros. Era cruzados novos, que viraram cruzeiros, e só trocou de nome. Se chamasse cruzado novo, estava preso. Se fosse cruzeiro, estava solto. Era uma coisa assim. Bom, mas essa confusão toda, eu escrevi para que as pessoas, passando por essa história aqui, independentemente da faixa etária, tem gente que tem vaga lembrança, tem gente que lembra bem, tem gente que não se lembra, ouviu o pai dizer, a mãe dizer, a avó dizer, para todo mundo entender que o Brasil fez uma grande conquista. E a conquista se deve não aos governos, foi às pessoas, a determinação dos brasileiros de falar, não, eu quero uma inflação baixa, eu quero um país organizado, para, em cima disso, construir um projeto de país que eu quero. Você sabe qual é a confusão que deu na minha cabeça de 50 mil? É porque a gente fala, foram 50 mil cruzeiros. E a gente pensa que seria o equivalente a 50 mil reais. E não tem nada a ver, né? Quer dizer, 50 mil cruzeiros era... Nada. E, além disso, depois desses cruzeiros aí, teve o Cruzeiro Real, que cortou 3 zeros. Depois que tinha 9 zeros cortados, o quilo do contrafilé na promoção, em 1994, a 5.950. O quilo do contrafilé na promoção depois de cortar 9 zeros. Agora, você imagina se tivesse os 9 zeros. Então, a gente passou por um tumulto, um tormento monetário, uma coisa que atrapalhou a vida de todo mundo, das empresas, das pessoas, das famílias, de todo mundo. Eu não sei como é que criamos essa rapaziada toda, como é que cuidamos de todo mundo e chegamos aqui. Eu me lembro de ter lido uma matéria no The Economist falando que o caso do Brasil era um caso paradoxal. A maneira como foi enfrentada a inflação e resolvida, porque realmente não tem nada a ver com o caso da Alemanha, por exemplo, sei lá, da China, pior ainda. Mas, por exemplo, na Alemanha, cortaram zeros também ou não? Bom, na Alemanha... Essa ideia de cortar zeros? Não, cortaram bilhões, pilhas de zeros. Que era mais barato andar de táxi do que de ônibus, quando você chegava no destino, a passagem do táxi era mais barata. Eu conto aí uma história, porque, na verdade, eu fazia um capítulozinho sobre a Alemanha. E, no caso da Alemanha, a minha melhor fonte foi um livro de um jornalista. E comecei a achar que os jornalistas são necessários. Eu comecei a achar, principalmente a partir disso aí. Aí o jornalista, ele é um jornalista catalão que era correspondente na Alemanha. Olha, então, ele conta uma história que é o seguinte, no livro dele, que... o rapaz entrou num café para tomar um café. Aí era 5.000 marcos. Aí ele tomou ali os 5.000 marcos, o café. Aí ele pediu um outro café. Na hora de pagar, falou, 14.000 marcos. Eu falei, vem cá, mas eu tomei 2 cafés de 5.000, 10.000. Ele falou, não, nesse meio tempo aumentou o preço. É absolutamente verídica a história. Não, é verídica a história. Então,
eu comparo um pouco o Brasil com a Alemanha para que todo mundo possa refletir sobre as diferenças e as semelhanças, porque eram animais da mesma natureza, mas nós evitamos chegar tão longe ao tomar essa decisão de não chegar aos seus estertores, né? Graças a Deus. Então, é uma história que, ao final de escrever esse livro, eu fui me emocionando ao escrever esse livro exatamente com as histórias das pessoas mesmo. Qual foi a história, qual foi o depoimento que mais te impressionou? Se é que dá para destacar um. É sempre uma pergunta idiota essa, mas agora já está feita. Já está feita. Olha, tem uma moça no Rio Grande do Sul, Edilene Janjar, que ela, toda vez que ela tomava uma decisão na vida, algum plano acontecia. Ela ia casar, tinha o plano cruzado, aí deu o desabastecimento, o plano cruzado, não dava para fazer a festa. Aí depois ela resolveu comprar um carro, aí veio o empréstimo compulsório do Sarney. Aí ela foi fazer guardou um dinheiro, aí veio o plano Collor, tomou o dinheiro dela. E ela resistiu bravamente, hoje é professora. Você falou do empréstimo compulsório, que era destinado à Ferrovia Norte-Sul, era isso? Não, e parece que ainda não terminou, pois né? E o dinheiro chamado empréstimo nunca foi devolvido. Nunca foi devolvido, tem esse detalhe também. Mas a gente não perde as esperanças. A gente não perde as esperanças. Eu conversei aqui com a Miriam Leitão, que é sempre um papo extraordinário, e esse livro aqui realmente é fascinante. Qual é a editora que não a Record. É da Record, está aqui. E, aliás, me apoiou muito, me ajudou muito na pesquisa, colocou pessoas do meu lado. A Fátima Batista, que foi uma pessoa que me ajudou a achar as pessoas, e o Eduardo Mulder, que me ajudou nesse túnel do tempo de buscar as informações dos jornais velhos. Eu li muito jornal antigo, então a editora Record foi fundamental aí nesse livro. Eu consultei Miriam Leitão. Mais 100 ônus para você, muito né? Obrigado, muito obrigado. 100 ônus para qualquer um dos dois lados. 100 ônus para as partes. Muito obrigado. Você é craque, não há dúvida. Tomara que você goste dele. Obrigado, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Miriam!